Bom dia, pessoal. Ninguém acordou ainda. Não teve pão de queijo hoje, não. Bom dia, pessoal. Bom dia. Ah, bem melhor. Não é fácil, né? Acordar cedo para vir para um ambiente tão virtuoso, um ambiente de aprendizado, um ambiente de ensino. Quando a Cibele teve a ousadia de me convidar para esse momento, eu fiquei muito lisonjeado. Eu tinha muita vontade de conhecer a EMEPAC. Eu nasci em São Paulo, mas moro em Uberlândia. Eu falei assim, que universidade é essa? No meio de Goiás. No meio não, no comecinho, né? Depois da ponte, que tem 800 alunos de medicina. O que é isso? Que potência é essa? Eu tinha muita vontade de conhecer. Por ser um estudioso da área do direito médico. Olha a ousadia do direito, uma subespecialidade chamada direito da medicina. Isso parece ser pouco usual, mas hoje o nicho, vocês quando se especializarem, quando se formarem, vocês vão buscar um subnicho. Eu sou especialista, eu sou ortopedista especialista em mão direita, mas você vai ser o melhor nisso. Hoje, aquele profissional que faz razoavelmente tudo, ele não é diferenciado no mercado. E no direito é a mesma coisa. Você vai precisar, enquanto médico, de quando for necessário procurar um profissional especialista nessa área. E a gente pensa assim, gente, mas para que um médico vai precisar de um advogado? Tem um amigo meu que fala assim, se você tiver muito amigo de um médico, de advogado ou de mecânico, é porque tem alguma coisa muito errada na sua vida. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Como é que essas duas áreas, aparentemente tão díspares, elas se conectam? E o desafio de hoje é essa conexão entre saberes. De que ponto o direito pode trazer ensinamentos para um médico, para um estudante de medicina, para alguém que queira explorar a sua profissão, devolvendo para a sociedade tudo que ela vai te entregar. Esse ambulatório novo é um absurdo, né? Vocês vão ter oportunidade de já começar a devolver para a sociedade que vocês estão aprendendo. E isso não tem preço. Eu tenho dito para muitas pessoas algo que para mim marca muito. O médico, ele vem com uma concepção de que ele tem que ser infalível. Todas as profissões admitem erro, menos a do médico, menos a do profissional de saúde. Esse, em tese, não teria direito de errar. E a gente vê isso de forma completamente diferente em outras áreas. Vamos para o direito? Tem juiz, aí o juiz erra. Aí tem quem? O tribunal. Para ver se o juiz acertou ou não. Os desembargadores vão decidir se o juiz agiu de forma correta ou não. Quando o desembargador eventualmente erra, vai para Brasília, para os ministros, para ver se o desembargador errou ou não. Porque se fôssemos infalíveis, não precisava de ter tribunal, bastava o juiz. E o médico, quando comete um erro, qual que é a consequência para ele? A consequência começa na esfera ética, quando vocês vão responder perante o Conselho de Medicina, Conselho Federal de Medicina. Ela tem um efeito criminal, ela tem um efeito civil, ela tem um efeito administrativo, você pode ser demitido de um serviço público de saúde. E aí eu faço uma pergunta para vocês que não são do meio jurídico, mas vocês têm na ponta da língua a resposta. Existe pena perpétua no Brasil? Não? Quem acha que não, levanta a mão. Só tem uma categoria que existe pena perpétua. A do médico. Uma vez cometido uma negligência, uma imprudência, uma imperícia, que possa levar a um processo ético profissional, cuja condenação seja de cassação do registro profissional, ele não pode mais exercer a medicina. Ah, e se eu fizer de novo o curso? Não. Não. É perpétuo.
Eu não estou aqui para passar medo em vocês. Mas o agente público que rouba 1 bilhão dos cofres públicos, pela lei, ele vai ficar 8 anos inelegível e ele volta. Ele cumpre uma pena e volta. O médico não, porque não caça o diploma, caça o exercício profissional. E dessa decisão não cabe recurso para a corte de Haia, não cabe recurso para lugar nenhum. Então, o maior patrimônio de vocês será ainda o exercício profissional, não o diploma. O exercício profissional será o maior patrimônio que vocês vão construir ao longo de penosos anos e também proveitosos anos que vocês passarão nessa instituição. Então, hoje, eu quero trazer algumas experiências. Prometo não falar o nome de nenhum artigo para não tornar enfadonha a nossa apresentação, mas eu quero que vocês enxerguem a importância de vocês serem, em primeiro lugar, éticos. Porque sendo éticos, vocês não vão ter problemas cíveis, criminais, administrativos ou de qualquer outra natureza. Ser ético é, em última análise, a maior e melhor forma de proteção da profissão de vocês. E hoje, eu já tenho aqui a minha apresentação. Cadê a minha querida Camila? Para ela colocar para a gente. Antes de colocar, eu queria muito agradecer a Cibele pelo convite, o Herbert e a Rafaela pela organização desse brilhante evento, a Yara, o Rogério, a Camila, que me aguentou durante essa última semana, da gente conversando, para a gente poder avançar. E eu quero dizer com muita tranquilidade, antes mesmo de chegar à apresentação, eu tenho, como foi dito aqui no início, alguns títulos. São poucos, mas são, para mim, muito importantes. Os lugares que eu leciono, os lugares que eu consegui construir, mas o meu maior título, mas sem sombra de dúvidas, é o fato de ser transplantado de medula óssea. Esse é o meu maior título. Eu tinha 26 anos, solteiro em Goiânia, solteiro em Goiânia, né, que é uma combinação, né, em Goiânia, solteiro. Vivia já muito avançado numa área pouco explorada do direito, que é o direito eleitoral, o direito público, morando sozinho, numa cobertura, tudo ia bem, era uma maravilha, eu achava que eu tinha a melhor vida do mundo, e de repente, alguns enjoos, alguns sentindo mal, e eu falei assim, gente, eu acho que isso é sedentarismo, vou fazer uma academia, sabe projeto de final de ano, Sibeli? E resolvi entrar para a academia, chama Athletics, era em frente ao lugar onde eu morava. Cheguei lá e falei assim, não, para entrar aqui você tem que fazer exame de sangue. Falei assim, meu Deus, que frescura, eu só quero fazer uma musculação aqui. Não, só com exame. Essa primeira decisão de uma academia foi uma das principais precursoras da manutenção da minha vida hoje. Fui fazer os exames e um deles era o teste ergométrico. Cheguei, solteiro, em Goiânia, e a moça que aplicava o teste era muito bonita, mas ela era muito bonita. E aí coloca aqueles negócios, né, pra gente correr. Eu não sei falar nada disso, tá? Não sou médico. Coloca aqueles negócios pra gente correr. E eu tô lá com 30 segundos, eu já estava quase desmaiando. E eu fiquei com muita vergonha de parar com 30 segundos. Falei assim, o cara não consegue correr 30 segundos, né? E eu insisti. Com 1 minuto, a minha gengiva começou a sangrar. E ela, pelo amor de Deus, para. Você vai ter que olhar o que é isso. Eu falei assim, vou ter que ir no dentista. Ela falou assim, já saiu o seu hemograma? E quando veio o hemograma, plaquetas já praticamente zeradas. E o diagnóstico, 98,2% das células já eram leucêmicas. Já no estágio muito avançado, LLA, leucemia linfoblástica aguda de células B. Tive que aprender isso com o tempo. Quando o médico me deu um diagnóstico, era um sábado, dia 31 de janeiro daquele ano, de 2011.
Já fazem 12 anos isso. Eu fiquei muito revoltado. Quando eu fiquei revoltado, assim, como assim você está me dando uma notícia dessa? E eu fiquei nervoso, doutor, vamos lá. Desse jeito, bravo com ele. Tem cura? Ele falou assim, tem, Gabriel, tem. Eu estava numa postura muito agressiva em relação ao médico. E ele falou assim, eu falei assim, quais são as minhas chances? Eu falei assim, Gabriel, não posso dizer percentualmente, não é uma pergunta objetiva, né? Então, muitas as variáveis durante um tratamento como esse. Eu falei assim, doutor, vamos ser objetivo aqui, prático. Cada 10 pessoas, adultos, com essa doença, quantas morrem, quantas vivem? Eu sei que o senhor sabe. Gabriel, essa doença em adulto ela é mais complicada, ela tem um prognóstico pior. Mas em torno de 20% das pessoas conseguem se recuperar totalmente. 20%. Foi a primeira reação que eu tive. Eu falei assim, peraí, 20%? Eu vivo de 20%, advogado vive de 20%, vocês sabiam disso? Eu não sei fazer nenhuma conta matemática, mas conta de 20% de qualquer número eu sei, na hora, fazer a conta. E eu falei para ele, a lágrima correndo, eu falei assim, se são 20%, eu estou dentro desse 20%, porque eu vivo disso, eu vivo de 20%. Foi a primeira reação. E foi a primeira vez, ou eu vou explicar por quê, que eu tive uma ideia muito mais clara do que poderia ser a morte, do que é a dor. Quando eu falo que foi uma das situações, parece brincadeira isso aqui, mas a minha aventura nessa passagem aqui já passou por alguns desafios. Picada de cobra, jararaca, não foi a minha sogra, mas realmente isso aconteceu. 2 acidentes graves, um deles meu pai faleceu, mas muito graves mesmo. A leucemia, depois eu vou contar um pedacinho disso. H1N1, dengue hemorrágica, catarata, eu já fiz catarata nos 2 olhos, eu já fiz prótese nos 2 quadris, eu tenho necrose nos 2 úmeros, Covid e por aí vai. Aquele negócio de 7 vidas, para mim, não rolou não, já sublimei essa parte. Em cada momento, em cada passagem dessa vida, tinha ali um profissional da saúde, um médico, um enfermeiro que estava me acolhendo. Quando me perguntam por que eu defendo o médico, a minha atuação se tornou, quando eu digo minha, nossa, que estão aqui conosco, as minhas sócias, a Mariana, a Jamile, meu amigo Carlos, que está aqui fazendo o nosso apoio, mas é importante eu dizer isso, o quanto eu fui acolhido por profissionais da saúde, especialmente pelos médicos que literalmente, eu preciso falar sobre isso, devolveram a minha vida. Aqui são algumas passagens, e quando eu conto uma parte dessa história para dizer que a leucemia foi muito difícil, mas naquele momento da vida eu achava que eu conseguia resolver tudo sozinho. Tudo. Eu tinha capacidade de resolver qualquer situação. Eu já fazia muito jovem sustentação oral em Brasília, no STJ, no TSE, falava com os ministros. Eu era empoderado, sabe? Assim, eu sou, né? Não vou falar não. Tá gravando, né, Carlos? E de repente, com a doença, eu lidei com ela por 12 meses e ela entrou em remissão. Só que 1 ano depois ela voltou, de uma forma muito mais agressiva. E àquela altura, a única possibilidade possível seria um transplante de medula. Pela primeira vez na vida, não dependia mais de mim. Falei assim, eu aguento, pode mandar quimioterapia que eu aguento. Eu falava para o médico, pode vir. Tinha uma quimioterapia que eu tomava 4 da manhã e depois a cada 12 horas, e 4 da tarde. Dava 3h50, eu colocava o despertador, eu acordava, dava 4 horas, não tinha entrado a equipe de enfermagem. Eu levantava com aquela roupinha maravilhosa, eu ia lá na central da enfermagem e falava assim, oi, tudo bem? Às vezes estava até dormindo. Está na hora da minha quimio.
Ah, doutor, a gente já está indo lá. Umas me chamavam até de doutor. Já estamos indo lá. Eu falei assim, se você não importar, eu vou esperar. Sabe o chato? E aí um dia, mas assim, todas gostavam de mim, a gente tinha uma relação ótima, mas eu era muito exigente em relação ao protocolo. Era um protocolo alemão, chamado GEMAL, 2003, eu não esqueço. Eu mandei traduzir, porque eu quis entender o que era aquilo. Mas por que você é tão rigoroso em relação a isso? Porque tem um médico que falou que eu tinha 20%. Eu não quero que seja 19%. Eu não sei se isso pode trazer para 19%. Então, eu vou bater pé, por favor. Faz na horinha que está aqui no protocolo. Quase doentio. Mas quando a doença voltou, já não dependia de mim. Porque para um transplante a gente precisa do quê? Do quê, gente? De um doador compatível. E no mundo inteiro, foram pesquisados todos os bancos de medula do mundo. Tinha uma pessoa compatível comigo. Que eu fui conhecer depois. Uma moradora de Rondônia, que se casou aos 12 anos de idade, que nunca frequentou uma escola, que nunca teve nenhum aceno do poder público, e de repente, essa mulher que eu não conhecia, era doadora de medula óssea. E aí foi o primeiro grande tapa na cara que eu levei da vida. Eu pensei, fulano, não sei o quê, morando em Goiânia, solteiro em Goiânia, estudava isso, aquilo. Eu não era doador de medula. Se ela tivesse ficado doente, nós temos uma compatibilidade única. A chance de você encontrar um doador compatível é de 1 para cada 100 mil cadastros. E essa mulher do interior de Rondônia poderia salvar a minha vida. Só que ela não estava sendo encontrada pelo REDOME, que é o Registro dos Doadores de Medula Óssea. A gente fez uma campanha, soltou na internet. Lá em Uberlândia eu tenho o apelido de Salsicha. Não sei por que aquele desenho do Scooby-Doo, talvez seja alguma coisa por ali. E essa campanha rodou e, de repente, ela apareceu. O cadastro dela estava desatualizado. E eu tinha tanta presunção que eu imaginava que eu tinha achado ela. E aí ela conta que ela teve um sonho, que precisava ajudar muito um rapaz. Porque ela já tinha se cadastrado, ó. O marido dela chega, ela morava de favor nos fundos de uma igreja. De favor, em troca de lavar a igreja. E essa mulher teve esse sonho, o marido chegou e falou assim, tinha uma cartinha naquela casinha que a gente morava. Ela falou assim, eu sei o que é alguma coisa que eu tenho que ajudar um rapaz, porque eu sonhei. Você tem que ver essa mulher contando isso. Então, quando a gente vê como a medicina evoluiu para criar esse tal de transplante. A gente tem uma aula lá na nossa pós-graduação que fala só sobre transplantes. A mágica que isso a transformação que isso traz para quem doa e para quem recebe. Hoje, vocês que são alunos já devem ter tido essa aula, né? Com certeza, sobre quimerismo. Hoje eu tenho 100% das minhas células sanguíneas femininas. Eu sou XX, 100%. Eu tenho um exame de cariótipo constatando que eu tenho 100% das células sanguíneas femininas. Você sabia disso? Que isso é possível? Algumas coisas, claro que transformaram a minha vida. Agora eu tenho células femininas. A minha esposa nunca reclamou, a grande verdade é essa. Mas, por exemplo, eu cheguei aqui no IMEPAC, de carro, né, trazendo o pessoal, eu não consegui fazer a baliza, mas tudo bem. A cara dela. E essas piadinhas infames, né, de machistas, né, em determinado momento eu pedi um dos tratamentos que a gente faz durante o transplante, chama-se TBI, Total Body Irradiation, porque quando o câncer está no sangue, a radiação tem que ser no corpo todo. E por algum motivo, o cadastro de uma clínica, quando eu fui pedir para fazer um espermograma, veio uma negativa. Eu falei assim, poxa, mas veio uma negativa do plano de saúde.
Foi um procedimento tão simples, e aí veio a informação: procedimento incompatível com o sexo do paciente. Então eu tomei também, né, para parar de fazer piadinha sem graça. Então, gente, esses médicos que passaram pela minha vida, e eu quero especialmente falar sobre alguns deles. Essa aqui é a medula óssea da Elza, momentos antes dela ser infundida. Eu queria trazer hoje um recorte muito específico, quando a gente fala em inovações, novas tecnologias, que é um dos objetivos dessa semana, eu quis trazer esse recorte relacionado ao CARTCEL. Desde 2012, ainda lá no Sírio-Libanês, em São Paulo, eu via movimentos de pacientes brasileiros que eram encaminhados por um médico, que era o meu médico, Wanderson Rocha, que encaminhavam esses pacientes para os Estados Unidos para algo que era absolutamente promissor e, ao mesmo tempo, experimental. Uma tecnologia que coleta do sangue o paciente, a célula do linfócito T é isolada, é incluído um fator viral que, reinfundido no organismo do paciente, passa a reconhecer a célula leucêmica em relação aos linfomas, em relação a doenças absolutamente graves, e trazem a cura completa do paciente. Veja, o CARTCEL, a modificação gerou então a célula CARTCEL infundida no paciente. Em uma semana, o médico conseguiu reconhecer e destruiu o agente cancerígeno. Esse cara, e para mim uma das maiores referências, em algum momento do meu transplante ele não pegou. Tem a famosa pega da medula, e no meu caso ela não veio. E esse médico, antes de eliminar totalmente a possibilidade do transplante, ele me pediu o seguinte: Sibeli, espera mais 24 horas. Veja, o transplante ele pega de 14 a 21 dias. Nós já estávamos no 30º dia sem nenhuma manifestação de que aquela medula seria viável. E ele pediu mais 24 horas. E de forma... e aí eu tenho convicção. Eu não sei se... Aí não é só experiência, aí não é só capacidade, porque vocês têm algo que vocês vão exercer pelo resto da vida, também um sentimento, um feeling, fala assim, não sei, espera mais 24, já que já vai desistir mesmo. E nessa noite, eu tinha células leucócitos, eram 10, contagem, 10 leucócitos. No dia seguinte foram 20. Eu falei assim, não, mas é muito pouco ainda. Eu falei assim, opa, não, dobrou. E aí 20 foi 40, 40 foi 80, até chegar ao número 500, que era o número mágico. Então, pela sensibilidade de um médico, eu estou vivo hoje. O mesmo cara que está trazendo para o Brasil uma tecnologia agora 100% nacional, sem patente, sem nada, 100% nacional, desenvolvida na USP, para o SUS, para o Sistema Único de Saúde. Não é o do Sírio que vai ter, não, é o do SUS, que vai receber essa tecnologia de graça. E esse cara está devolvendo esperança para uma quantidade enorme de pacientes que não têm, que são refratários a qualquer tipo de tratamento, até mesmo a transplantes. Nós temos lá no escritório casos de pacientes que já passaram pelo 3º transplante de medula, sem conseguir alcançar a remissão da doença. Isso veio para revolucionar a medicina. Então, aqueles que tiveram afinidade pela área de hematologia, procurem estudar e entender sobre o CARTCEL, porque isso é o futuro da área, é o futuro. É algo assim, é algo que realmente traz uma percepção de um milagre acontecendo à frente dos nossos próprios olhos. Como que uma célula pode ser manipulada fora do corpo e treinada para matar o câncer dentro do organismo do paciente. É multiplicada em laboratório, reifundida no paciente, com uma missão clara de reconhecer apenas o câncer, evitando os efeitos deletérios de uma quimioterapia, de uma radioterapia. Então, é o futuro nas mãos de vocês. E sabendo da qualidade, sabendo que vocês são nota 5 no MEC, eu tenho certeza que muitos de vocês aqui serão parte desse processo de revolução da ciência em prol da sociedade. E eu não estou falando só em âmbito Brasil, não, porque a gente ainda está na vanguarda quando a gente fala em América Latina.
Nós temos o melhor e mais preparado sistema de transplante do mundo. Vocês sabiam disso? Do mundo. Não é de medula, não. De transplantes. Quando vocês veem um helicóptero voando com um coração e tudo, é tudo com recurso público. Eu faço parte de um grupo de estudo em transplantes da Unifesp em São Paulo, GEDOT. Eles têm um orçamento de 2 bilhões de reais para fazer a gestão dos transplantes no Brasil. E não existe. E até a gente brincava, né? Na questão do Einstein. Quanto mais eu estudo ciência, mais eu acredito na existência de Deus. Palavras do Albert Einstein, o maior cientista da história. Quando a gente consegue enxergar isso, o poder que tem de uma pessoa poder devolver a outra o direito de viver, isso não tem nada mais forte do que isso. Não tem. Desculpa. Não tem nada mais forte do que uma pessoa poder devolver em vida ou após o seu óbito a vida para outra pessoa. Esse é o resultado de um paciente com câncer. Esse aqui é o PET dele, scan. 1 mês antes da terapia CARDICEL. Ele já estava no paliativo, em estado terminal, e 30 dias depois, esse é o PET scan dele. Sem nenhuma evidência do câncer. Essa imagem aqui é a prova viva de um milagre. Um milagre revelado pela ciência. E que vai trazer dignidade e esperança para muitas pessoas. Bom, feita essa breve introdução, que eu acho que precisava ser feita, para dizer por que nós defendemos com veemência médicos. E aí vem a primeira pergunta. Primeiro, Breno, você defende qualquer médico? Não. Eu tenho o direito, assim como vocês têm, de uma palavra mágica que chama objeção de consciência. Objeção de consciência. Vocês, enquanto médicos, quando forem exercer a profissão, vocês têm o direito de falar assim, nesse caso, por uma questão pessoal, eu não posso atender esse paciente. Ele é meu inimigo íntimo. Eu não me sinto confortável, desde que haja um outro profissional apto a atender naquele momento. O profissional do direito é a mesma coisa. Eu tenho o direito de não defender um médico que tenha causado um dano para o paciente de forma dolosa, proposital. Eu jamais faria isso. Eu não daria conta. Agora, o erro, ou a indicação de que teria, eu não gosto nem desse termo, erro médico, ação de erro médico. Você já está falando que houve um erro? Vai levantar a mão aqui quem souber. A obrigação de vocês no trato com o paciente é uma obrigação de meio ou uma obrigação de resultado? Quem acha que é meio? Quem acha que é resultado? E para um procedimento estético, é uma obrigação de meio ou de resultado? Resultado? Você, como é que é seu nome? Rafael. Você vai fazer um procedimento, uma cirurgia, uma mastopexia num paciente, enquanto cirurgião plástico. Você tem como garantir que esse paciente não vai desenvolver uma dificuldade de cicatrização? Tem como garantir? Você tem como garantir que esse paciente pode ter alguma reação à anestesia? Garantir? Então, como é que ela pode ser de resultado? E se ele tiver uma necrose? E se ele tiver uma dificuldade de cicatrização? Você vai ser processado em uma obrigação de resultado? É o que tem prevalecido. Nós não temos que defender. Jamais a obrigação de vocês pode ser de resultado. E a notícia que eu trago para vocês. Sabe quem transforma a obrigação de vocês, que é de meio, em uma obrigação de resultado? Vocês mesmos. Nós temos um caso no escritório de uma estudante de medicina, olha só o que eu vou dizer para vocês, que foi fazer um procedimento para aumento dos seios, tudo para que pudesse
usar o vestido dos sonhos na festa de formatura. E ela procurou um cliente nosso para dizer o seguinte: olha, eu quero aumentar os meus seios, mas eu não quero fazer uma mastopexia, que fica o T invertido, que fica uma característica cicatricial maior. Perfeitamente, o médico fez. E com todo o respeito e honra a isso, mas ficou muito bem feito. Ficou muito bem feito. Mas ela disse: não, eu quero um pouco mais, quero aumentar mais. E o médico adverte: olha, se aumentar mais sem fazer mastopexia, a chance dos seios ficar com uma característica levemente inclinada é maior. Ah, não, mas ainda assim eu quero fazer. E fez. O procedimento, tecnicamente, foi perfeito. Mas como é que ficaram as características da mama? Com o aspecto levemente caído. Ah, não, agora eu quero fazer então a mastopexia. Terceira cirurgia. Eu até falei com ele, assim, o seu erro foi ter feito. Você tinha que ter exercido a objeção de consciência e falar assim: eu não posso intervir mais. Cada cirurgia, uma cicatriz. Terceira cirurgia. É claro que ficou um aspecto cicatricial indesejado. E na ação judicial ela indica que, como dano moral, o fato de não ter podido usar o vestido dos sonhos. A gente chama lá no escritório da ação do vestido. O vestido se tornou mais importante do que a própria pessoa. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Qual foi a falha do médico? Ele pensou assim: eu estava tratando uma colega, eu encarava ela como uma colega de profissão, então eu não colhi termo de consentimento. Eu não expliquei por escrito que isso é um efeito esperado de um aumento do seio sem a possibilidade de ter o aspecto caído. E agora está respondendo o processo. Eu acho que ele vai ganhar o processo. Mas e o estigma que fica? Ah, foi processado. A gente tem um outro caso lá, que eu preciso falar para vocês rapidamente. Olha só, eu vou abrir um parênteses para falar sobre isso antes da gente entrar na questão da publicidade. Uma obstetra com RQE, bonitinho, estudou. Mensalidade a gente sabe que é difícil pagar. Faz o RQE, especialização e vai ser obstetra. No terceiro mês, ela recebe, num plantão de Covid, uma paciente com 40 semanas de gestação e sentindo um pouco de dor. Ela fala assim: mamãe, por que você não programou a sua cesárea ainda? Ah, porque a minha obstetra particular diz que o meu bebê é pig, é menor peso e menor tamanho. Então, recomendou que esperasse o máximo possível até o parto. Falei assim: olha, o seu bebê está pronto, não tem mais razão, não tem mais benefício em se aguardar mais. Seu bebê está pronto. A gente tem que programar a sua cesárea. Isso era meia-noite. Ela falou assim: doutora, mas eu vou fazer isso agora. Eu falei assim: você não vai fazer agora, porque você precisa estar em jejum. Você está em jejum? Não. Vamos fazer o seguinte: fica aqui. Eu vou fazer uma analgesia para essa dor. Fez a aferição dos sinais vitais, a ausculta dos batimentos, estava tudo normal. Ah, não vou ficar não. Se vai ser amanhã cedo a cesárea, eu vou para casa e amanhã eu volto. 7 horas da manhã eu estou aqui. Olha, eu recomendo que você fique. Ah, não, vou embora. Ela vai, registra no prontuário, tudo certinho. 7 horas da manhã, a paciente volta sentindo mais dor e o bebê já estava em óbito. O que faltou para ela? O que essa médica fez de errado? Ou ela fez alguma coisa de errado? Essa mãe, impactada pelo processo de luto, enlutamento, onde se precisa buscar um culpado, acionou ela na esfera ética, na esfera criminal, na esfera civil e na esfera administrativa, perante o hospital. Hoje ela responde 4 processos, um deles por homicídio. Homicídio. Agora aqui, levanta a mão alguém, uma mulher, que gestante procuraria uma obstetra que está respondendo por homicídio. Alguém aqui procuraria? Não estou falando que foi condenada, não. Que tem uma acusação de homicídio de um bebê. Alguém procuraria? Vamos ser sinceros.
Ninguém procuraria. Eu não procuraria. Ou seja, com 3 meses de RQE, ela abandonou a obstetrícia. E o que faltou para ela? Registrar um termo de recusa terapêutica, que é um dos documentos médicos que precisa constar do prontuário. A paciente recusou aquele tratamento. Ah, mas ela não iria assinar. Você faz o termo, assina na presença de 2 testemunhas, de 2 enfermeiros que estão ali. Olha, ela se recusou a ficar e preferiu ir embora. Só isso. Só isso que faltou. Para nossa sorte, no depoimento da polícia, o marido reconheceu que ela falou mesmo que era para ficar, ela não quis. E ela batendo o pé, falou, não, ela em nenhum momento falou que eu deveria ficar. A palavra do paciente que perdeu um filho contra uma médica. Para quem que normalmente vai pender? Certo? Ok? Aí a gente pensa assim, não, mas cassação de registro profissional é só para hipóteses absurdas, né? Aquele que, o doutor Bumbum, né? Que aplicava cimento nas mulheres, estou usando um termo pejorativo aqui, mas eu sei que não é isso. Mas é só nesses casos, né? Daquele anestesista lá no Rio de Janeiro, que estuprava as pacientes sedadas. Mas a informação que eu tenho para vocês é que não. Já existem diversas demandas administrativas do Conselho de Medicina que levaram médicos à cassação do registro por publicidade médica irregular. Não tem a ver com o paciente, só com a publicidade irregular. E aí? E aí precisa um advogado vir de Uberlândia para explicar para vocês que existem formas adequadas, corretas, éticas de se fazer publicidade sem incorrer em nenhuma infração ética. Que eu quero trazer para vocês, tá? As ciladas. Não fazer contrato com o paciente. Primeira cilada. Se você não fez contrato, você já está exposto. Não fazer o termo de consentimento, livre e esclarecido. Isso tem aula específica só sobre termo, tá? Não se atentar às normas do conselho e realizar publicidade de forma errada. Como domar essa publicidade? Eu falo domar porque existe um negócio que chama rede social, que chama a internet, que chama imersão no mundo digital. E lá a gente perde o controle. E as pessoas estão perdendo, além do controle, a noção. A noção, literalmente. Eu vou mostrar alguns casos para vocês aqui. Espero que o áudio esteja funcionando. Camila, eu acho que vai dar certo, mas é importante eu mostrar para vocês. Bom, primeira questão que eu queria informar para vocês. A tal da selfie. Posso postar uma selfie com o meu paciente falando assim, fui atendido na melhor clínica de Itumbiara, na melhor clínica de Goiânia. Estamos aqui nós dois. A resolução diz que não. Mas vocês veem isso todo dia ou não? Todo dia? All the time. E aí? Qual que é o problema? Muitos médicos que a gente atua falam o seguinte, doutor, eu sempre fiz, eu vou continuar fazendo, até alguém mandar eu parar. Até o conselho me notificar para parar. Perfeitamente. Só que, quem que denuncia o médico que está postando selfie? Quem tem um palpite? É outro médico. É o concorrente, é o outro médico. E o que o outro coleguinha faz? Ele não faz uma denúncia falando que em 10 oportunidades ele fez uma selfie com o paciente. Ele conta de uma. Amanhã ele faz outra representação. No terceiro dia ele faz a terceira. Isso, sabe multa de trânsito? Quando você assusta, chegam todas. É a mesma coisa. Aí da primeira reclamação, você recebe uma advertência. Na segunda, você recebe uma censura. Na terceira, você recebe uma suspensão. Qual que é a próxima? Cassação. Por reincidência. Entende? Aí que está o perigo. Tá? Então, é um risco. E de verdade, eu preciso dizer isso. Eu tenho clientes no escritório que falam assim, eu vou correr o risco. O senhor que se vire.
Mas eu preciso, dentro do termo de consentimento, né, que eu vou fazer com o meu paciente, o meu cliente, que ele está advertido de que isso pode levar a penas mais severas. Tá bom? Quem que não quer, né? Quem que não quer fazer um antes e depois como esse? Quantos clientes ele não vai conseguir? Esse aqui é um cara que ficou muito famoso, ele chama Marcus Harter, um ex-BBB. Quem lembra dele? E esse cara, ele tem uma forma muito peculiar de fazer publicidade médica. Primeiro, ele tira... Isso aqui é um paciente aberto e ele comendo um brigadeiro de colher em cima do paciente aberto. Aqui é uma publicidade dele, ele colocando assim, ó, BBB como o sorriso gosta. Silicone, cirurgia plástica, 6.900. Sim, não tem nada que esteja certo aqui. Não dá para falar o que está errado, porque não tem nada certo. Certo? Ou, não, errado? É isso. Esse cara, por conta do excesso de publicidades médicas, ele abriu sindicância e proibiu ele de atuar por 6 meses. Suspensão provisória do exercício profissional. Isso pode se dar de duas formas, pode ser via suspensão ou pode ser via interdição cautelar. A interdição cautelar também pode retirar provisoriamente do médico aquela possibilidade de exercer a medicina até que haja verificação do processo ético. Se ele exercer por alguma razão nesse período, ele configura exercício legal? Olha a pergunta da Cibele. Se o médico suspenso, com o registro profissional suspenso, atuar, em primeiro lugar, não vai chamar exercício irregular da profissão, porque ele é médico. Mas, com certeza, isso vai converter em um novo procedimento que vai levá-lo à cassação. Mas isso aí não vai ter a menor dúvida. Não por exercício irregular, porque ele é médico. Ele tem um diploma. O diploma ninguém toma. Se ele for preso, ele vai ficar na cela especial. Eu quero dizer isso. Mas não vai exercer a medicina. Ficou claro isso, a diferença? Ninguém toma o seu diploma, mas caça o seu registro profissional. O registro de exercer a profissão. Vamos ver se... Meu Deus do céu, eu peço todas as vênias, as escusas. Eu só estou trazendo esse vídeo porque nós estamos num ambiente controlado, um ambiente de estudantes de medicina. Então, a gente pode fazer isso também porque está sob domínio público, está na internet, está nas redes sociais. Então, não há nenhum problema em relação a direitos, em relação a implicações, porque é um vídeo público. Mas eu quero ver se vai funcionar o áudio, e se for, vai ser muito bacana. Vamos lá, vamos ver. A gata quer jogar. Quem que vai contar para ela? É repugnante. Ela está brincando, ela está filmando, ela está expondo as partes do paciente que ela está operando. A consequência desse caso, em relação a essa médica, ela tinha mais de 500 mil seguidores no Instagram. Então, e ela vivia disso, né? E a consequência para ela foi drástica, ela foi proibida de exercer a medicina. Por conta de um apanhado de posts infelizes. Talvez a técnica dela seja irrefutável, talvez a capacidade técnica dela seja incomparável,
mas a ausência de critérios éticos por si só, ela cometeu erro médico? Ela lesionou a paciente do ponto de vista físico? Não. Ela cometeu imprudência, negligência ou imperícia? Não. Ela cometeu uma falha ética grave. E só por isso ficou proibida de exercer a medicina. Esse aqui ficou famosíssimo também. 13 milhões de seguidores. Olha o que esse bacana fez. Enquanto o paciente estava sedado, ele estava postando. O paciente, nesse caso, o pênis do paciente foi parar na rede social. A defesa dele indicava o seguinte: mas não é possível identificar quem seria o paciente. E nesse ponto, eu não posso sofrer uma infração ética porque não há o sujeito passivo identificável. Não interessa. Essa atitude é incondigna com a profissão do médico. Isso basta. Isso basta. A sociedade, a classe médica pressupõe um absoluto respeito ao paciente. Existe até aquela ideia, né, de que o médico estaria até acima da categorização de um ser humano, muitos dizem. Mas não, a gente só quer o respeito ao paciente. E quando ele foi submetido a apresentar os termos de consentimento desses pacientes para autorizar o uso da imagem, ele apresentou. Ele foi atrás desses pacientes, não sabe como, mas ele conseguiu. E aí vem a grande notícia. Não interessa se o paciente consentiu ou não com essas imagens, com a apresentação dessas imagens. Porque o Código de Ética Médica proíbe a exposição do paciente, ainda que ele consinta. Então não adiantou nada. E ele foi caçado. Caçado. Por algumas fotos infelizes. Estão enxergando? Mas eu quero dizer o seguinte: isso aqui não é para assustar, isso é só para orientar, porque isso vocês já sabem, mas a velocidade com que as coisas vão acontecer quando vocês se formarem, às vezes tira vocês de uma zona até de racionalidade, e isso passa a ser normal. Ele achava que isso era normal. Estava de boa, né? Estava de boa. Está tudo na rede social, gente. Qual que é o problema? O paciente autorizou. E daí? O conselho não. O Código de Ética Médica não autorizou. E isso basta. Não pode republicar nem o que o paciente publica. Não. A pergunta aqui da Cibele. É possível que, quando os médicos começaram a enxergar que não era possível postar a foto, uma selfie com o paciente, eles começaram a inverter. Tira a foto e fala assim: paciente, publica lá e me marca, que aí eu republico. Aí o conselho começou a dar condenação ética. Para não assustar, né? Não é uma selfie que vai caçar, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas é importante que vocês saibam isso. E aí eles começaram a fazer diferente. Só posta e não me marca. O médico, gente, é profissional. Só posta, mas não me marca, para eu não ter problema. Só que o que começou a acontecer? Eram tantos, e pelo volume da obra também veio a infração ética. Porque assim, não era possível ele não ter conhecimento de que tantas pessoas estavam publicando essas selfies, até porque ele estava nas selfies. Ele estava tirando a foto com o paciente, ele estava naquela imagem. Entende? Então, é isso que tem acontecido. Um detalhe: existem conselhos estaduais mais e menos rigorosos. O de Minas, ele é mais tranquilo, ele é mais low profile. O de São Paulo é xiita. É xiita. A maioria dos procedimentos que a gente atua perante o conselho é em São Paulo. Porque o conselho lá, e ele faz inspeção. Tá? Ele faz inspeção para verificar. Vamos dar uma puxada na internet, quem que está abusando das redes sociais. Então, eles já fazem de ofício, aí não é nem o médico que denunciou, de ofício, eles fazem a notícia de fato para
para que converta num procedimento ético profissional. Ok? Goiás também tem sido conhecido por estar apertando um pouco o cinto por conta dos abusos. Goiânia tem sido uma grande referência nacional, principalmente em procedimentos estéticos, né? Então, por conta disso, o CREMEGO tem sido muito mais questionado pela imprensa, pela sociedade, e a gente está vendo um movimento do CREMEGO no sentido de arrochar essa fiscalização. Nós temos clientes em Goiás que já tiveram procedimentos éticos por conta de publicidade. E vieram juntos 3. Quando o médico assusta, chegam 3 cartinhas juntas para que ele assine. Ok? Estamos fazendo a defesa. Tá? Adianta falar que não sabe? Ah, não sabia que não podia. Essa não cola, tá bom? Ah, o que é legal é o seguinte, isso já aconteceu também. O médico falou assim, olha, realmente eu fazia, isso é importante vocês saberem que existe, só saber que existe. Mas o que o médico pode fazer? Uma vez questionado em vários procedimentos, ele senta com o CRM e faz um termo de ajustamento de conduta. Ó, nós não vamos te condenar nesses aqui, tá? Nós vamos passar um paninho gostoso para isso que você já fez, mas a partir de agora a gente vai regulamentar o que vai acontecer daqui para frente se você reincidir nessa conduta. É o caráter pedagógico do conselho e não punitivo. Eu gosto desse caminho. Falar assim, poxa, se você está falando que não sabia e tudo, agora você sabe. Então vamos estabelecer a forma e aí cabe até multa. Maravilha, hein? Pegar um pedacinho do que vocês ganham e dar para o conselho. Vai ser legal também, né? Quando dói no bolso, né? Dói na alma. Essa aqui também ficou muito famosa. Não dá nem para ler porque seria muito indecoroso. As gestantes são tudo referenciadas de maternidade de porta aberta e vem para a UPA quando começar a parir. PQP, mulher, me deixa em paz. Ela está publicando isso na rede social, uma médica. Hoje o paciente virou para mim e disse, meu problema é que eu tenho 2 amígdalas. Tem que ser muito para vir 1h da manhã no pronto-socorro por conta de uma infecção, viu? Não tem outra expressão para descrever. Ela está se reportando às pessoas com que ela tem que cuidar dessa forma. Cuidar. Essa médica ela está pronta para receber de forma humanizada um paciente? Qual que é a experiência que esse paciente vai ter em relação àquele serviço? E aí vem a importância do serviço também verificar isso, né? Porque é a mesma coisa do garçom. Se você for mal atendido garçom, você não vai falar que o garçom é ruim, o lugar que é ruim. Ela não é. Você não volta. Gente, qual a tara de vir para o pronto-socorro no feriado por coisa que você já está sentindo há mais de 30 dias? Esse é um exemplo de publicidade médica, que também levou à cassação. Intermediadora de serviços, cirurgia plástica em 24 vezes sem carência. A divulgação de preço relacionada a procedimento médico. A relação gift card, a apresentação de clube de desconto, carnê de desconto, achando que é igual pastel. Você veio uma vez, você coloca um selinho. Muitos médicos fizeram isso por muito tempo. Coloca um selinho. Depois de 10 botox, o 11º é por nossa conta. Venha retocar. Então, era assim que estava acontecendo. E a explosão de especialidades, né, e de profissões que tiveram acesso ao botox aumentou isso exponencialmente. E qual que é a grande guerra, gente? Virou uma guerra de mercado. Guerra de mercado. Hoje, pelo Conselho Federal de Odontologia, é possível fazer o antes ou depois. O médico não pode, o dentista pode. E aí? Aí o médico vê o dentista fazendo e fazendo botox um atrás do outro. A sala está cheia e a dele está vazia. O que ele faz? Vou correr o risco. Vocês conseguem entender? Diferença de mercado. Quem pode fazer botox hoje? Um monte de gente. Farmacêutico. Esteticista. Biomédico. Enfermeiro Enfermeiro esteta, né?
Sanções. Mas quem segura o BO? Tem gente que fala assim, eu sofri uma sanção lá que está prevista no Código de Ética Médica. Falou besteira. Não tem pena prevista no Código de Ética Médica. Todas as penas estão previstas numa lei. Nossa, eu falei que não ia falar de lei, vou ter que falar. Numa lei de 1957, que coloca a ordem de condenações relacionadas a infrações éticas. A primeira e mais branda, advertência confidencial em aviso reservado. Vai chegar uma cartinha e fala assim, amigão, dá aquela segurada para nós, por favor. É isso que está falando a cartinha, tá? É só para você, ninguém fica sabendo. É aquela puxadinha na orelha assim, ó, marota. Censura confidencial, agora já censura, confidencial em aviso reservado. Fala assim, meu amigo, você já teve uma advertência? E agora a puxada é assim, ó, acabou a graça. É a última vez que eu falo só com você. É a censura confidencial. Censura pública em publicação oficial. Essa aí já começa a macular aquilo que é de mais caro para qualquer profissão, que se chama imagem, credibilidade, respeitabilidade perante a sociedade. A censura já vai ficar registrada. Você tem como achar se o médico teve uma censura pública ou não. Para a sorte ou para o azar de alguém, as pessoas não são treinadas a fazer esse tipo de pesquisa. Você vai num médico, você pesquisa se ele tem uma infração ética? Vamos ser sinceros? Pesquisa? A maior parte não pesquisa. O estético pesquisa. Quem que é esse cara? Hoje, eu posso falar para vocês porque eu tenho muitos clientes que são cirurgiões plásticos. Muitos. Você sabe que existe um nível de risco que é apurado por seguradoras. O risco 6, que é o risco mais alto, quem que está lá? Cirurgião plástico. Quem que é o risco 5? Quem que vocês acham que é? Tem um triplo empate no segundo maior risco. Obstetra, neurocirurgião, mexe com algo muito delicado, e por incrível que pareça, o cirurgião bariátrico. Porque há uma confusão em relação ao procedimento em si e ao resultado esperado pelo paciente. Vem a flacidez, vem as dificuldades pós-operatórias, vem as questões emocionais e psicológicas, e isso invariavelmente acaba sendo levado para os conselhos e para o judiciário. Risco 4. Os outros cirurgiões, os ortopedistas, os cirurgiões em geral. E aí vai descendo, até a gente chegar ao risco 1. O geriatra é risco 1. Por que o geriatra é risco 1 e o obstetra é risco 5? Quem tem um palpite? A morte, ela sempre é um desafio, a gente não gosta de falar sobre ela. Mas a gente tolera a passagem de uma pessoa idosa. Mas a gente não tolera a passagem de um recém-nascido, de um bebê. É preciso achar um culpado por isso. Não é natural. O idoso vir a falecer, ainda que decorrente de um eventual equívoco. Olha só o que eu estou dizendo. Ele não vai ser processado, provavelmente. Agora, aquele bebê, ainda que não tenha nenhum indício de negligência, imprudência, imperícia, às vezes acontece de se registrar um boletim de ocorrência que vai virar um inquérito policial, que pode gerar um oferecimento de uma denúncia criminal, que pode tornar um médico réu. Pela não tolerância daquilo que não se cogita. Um bebê não pode morrer. E se ele morreu, é porque alguém errou. Oi? Não, gente, pelo amor de Deus, eu não estou passando medo, não. Estou passando medo? Mas não, a questão é o seguinte. Isso é uma crítica construtiva, especialmente às faculdades de medicina. E eu falo isso porque quando a gente
faz direito, a gente não é ensinado a abrir um escritório, a gente não é ensinado aos riscos relacionados à atuação na profissão. Eu atuo para paciente, desde que não seja contra médico. Então, eu entro contra a SUS, eu entro contra a operadora de saúde, eu adoro processar. Eu tenho 1000 processos contra a operadora de saúde, 1000. Eu só não faço paciente contra médico, eu defendo médico, pelas razões que vocês já sabem. Mas os médicos, em regra, os alunos das faculdades de medicina, são pouco ou nada treinados em relação aos riscos da profissão. Quando eu vejo médicos tarimbados, cirurgiões plásticos, eu falo assim, o senhor tem um seguro, alguma coisa que protege? E o cara fala assim, não, mas você tem seguro do seu carro? Tem. Você tem seguro da sua casa, lá no condomínio? Tem. Como é que você comprou a casa e o carro? Com a medicina. E você não tem nada a proteger na sua profissão? Ou você não tem nenhum programa de prevenção que te dê um mínimo de amparo numa situação como essa? Você tem alguém para ligar a hora que acontecer alguma coisa? A gente teve um caso de uma clínica de parto humanizado, né? Eu não gosto desse termo porque todo parto para mim é humanizado, né? Não é porque é cesárea que ele não é humanizado, né? Mas é o nome popular disso tudo. E teve inclusive quem acompanhou muito esse caso foi a doutora Mariana e a doutora Jamile, que aqui estão. E essa médica nos ligou às 11 da noite, desesperada, dizendo o seguinte, aconteceu um óbito que não houve erro, não houve negligência, não houve imprudência, não houve imperícia, mas o óbito se deu relacionado à via de parto eleita. Um óbito que não teria havido se a via de parto fosse outra. São situações, assim como pode existir óbito numa cesárea que não aconteceria num parto normal, dito normal. A questão, por exemplo, da anestesia. Enfim, são riscos e riscos. E ela ligou dizendo o seguinte, eu estou desesperada, eu não sei o que eu faço. Eu não sei o que eu faço. Acabou de acontecer. Eu vou para casa tomar... Você não vai para casa, você vai ficar aí. Você vai repassar para a paciente 300 vezes todos os procedimentos que foram feitos. Porque se você for para casa, tomar um banho e ficar 2 horas e voltar, ela não vai te receber mais. Não vai te receber mais. Ela vai se sentir abandonada, ela está em luto profundo. Você precisa estar próximo, a menos que ela não queira que você esteja próximo. Família pressionando, sabe? Aquela ideia. Então, veja que nesse momento, ela não foi nem de um advogado. Ela precisou de alguém direcionar o que ela precisava fazer, porque ela também estava em pânico. Porque o médico também sente. Por incrível que pareça, o médico dorme, né? O médico tem família, o médico tem sentimentos, o médico tem medos, o médico tem sonhos. O advogado também, acreditem. O advogado também dorme, tem família. Eu estou dizendo isso para dizer que é importante demais para o médico ter assessoria, ter um direcionamento para como atuar numa situação como essa. Certo? Bom, suspensão do exercício profissional por até 30 dias. Veja, você cometeu uma infração considerada relativamente grave. Você vai ser suspenso por 30 dias. Qual que é a próxima? Qual que é a próxima? Cassação. Não tem depois 6 meses, 1 ano, tem interdição cautelar. Mas é para que vocês entendam isso, tá? Interdição cautelar, que está aqui, que pode durar até 6 meses. Pois não. Esse caso que foi revelado no Fantástico, lá da ginecologista no Rio de Janeiro, ela está sendo uma médica, ela foi denunciada por crime de racismo, né? Caberia no direito médico também essa questão médica? Olha, uma acusação de racismo, ela vai ter um contorno diretamente ligado a uma infração ética, porque o médico ele não pode discernir tratamento em relação da etnia, cor, raça, credo, em relação a nada disso. Vai ter um contorno criminal, que o crime de racismo, em tese, é um crime, inclusive, inafiançável, e também o contorno patrimonial, pela ofensa que foi direcionada para a paciente. Então, só nisso aí já são 3 processos. Ela vai ganhar 3 processos. Vai tentar provar a inocência dela, mas muito provavelmente, pela forma como foi trazida, ela vai ter muita dificuldade. Aparentemente, ela vai ter muita dificuldade. Certo? Pela forma, principalmente pela forma.
né? A forma foi muito inadequada, a forma como ela trouxe isso. Ela não acolheu aquela paciente. Ela, enfim, eu achei bastante questionável a conduta daquela profissional. CREMESP caçou 5 médicos por publicidade irregular desde o ano 2000. Só em São Paulo, 5 médicos foram caçados por publicidade irregular. Certo? Eu falei tudo que não pode, né? Vamos falar o que pode. A forma correta, a forma que você não vai ter problema nenhum. Primeiro, nome do profissional. Nome do profissional. Especialidade ou área de atuação quando registrada no conselho. Por que quando registrada no conselho? Fulano da Silva, doutor Fulano da Silva, especialista em medicina integrativa. Quantas vezes vocês já viram isso? Várias vezes. Por que não pode? Porque não é uma especialidade reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina. Então não se pode divulgar especialidade não reconhecida pelo nosso conselho. Medicina quântica. Tem muito. Medicina quântica. Ozonioterapia. Enfim. Número de inscrição no CRM. Lembrando, tem que colocar o CRM e o estado para facilitar que o paciente identifique de qual conselho ele vem, esse profissional. O número de qualificação de especialista do RQR. O médico, ele tem que entender que ele pode fazer a publicidade aonde ele quiser. Se ele quiser comprar um espaço da Gol para que fique voando a cara dele, ele pode. Não tem nada de errado nisso. Olha só, o que evitar? Harmonização facial. Agende seu horário com a melhor e mais capacitada clínica de Uberlândia. O que ele está fazendo aqui? Ele está transformando a obrigação dele, que é de meio, em uma obrigação de resultado. Aqui ele está garantindo o sucesso. É a melhor e mais capacitada. Quem que afere isso? Quem que deu a ele o crédito de ser a melhor e mais capacitada? Quando isso vai para o processo, é uma maravilha. Todo o processo que eu recebo de publicidade médica tem os prints do Instagram. Todos. 100%. Todos. Então, assim, aqui, ó, ele fala que é o melhor. Como é que ele não vai entregar o resultado que ele prometeu? Consegue entender? O que é certo fazer? Harmonização facial. Entenda melhor sobre esse procedimento. Número do profissional, número. Está aqui. É uma publicidade legal, correta. E vamos falar a verdade? Muito mais. Ela não é apelativa, mas ela é muito mais. Eu procuraria isso aqui, ó, com certeza. Ele vai explicar como é que é o procedimento antes de me vender. Buzz door, pode fazer. Lá em Uberlândia, você desce no avião no saguão, tem uma foto de uma médica enorme, quem já viu? Enorme, maravilhosa. Uma dermatologista de Uberlândia falando assim, venha fazer o seu transplante capilar. A técnica, tá explicando tudo direitinho, não tem um erro, olhei assim, ó. Tá tudo certinho. Do tamanho, assim, do tamanho dessa parede aqui. Não tem problema. Não há limitação do tamanho e da exposição. E lembrando que o Conselho Federal de Medicina prevê, através da CODAME, que é a Comissão de Assuntos Médicos, que você pode se prevenir, antecipando uma consulta. A publicidade que eu pretendo fazer em larga escala, ela é ética ou não? O CODAME vai te responder, para que você evite uma infração ética evitável. Às vezes você não sei. Então pergunta para o CODAME, ele vai te responder. Ou procure um excelente advogado na área do direito médico. Tem um tal de Gabriel e dizem que é muito bom, não sei. Gente, eu já vou encerrando, mas eu queria trazer uma percepção final para vocês sobre dor. Eu posso aqui garantir para vocês que quando veio o diagnóstico, eu nunca tive medo de morrer, né? Hoje eu tenho, porque eu tenho 2 filhos, né? Todos de FIV. Em 2011, eu coletei sêmen porque eu ficaria estéril, pouco tempo depois, por conta da radioterapia. E o meu primeiro filho nasceu em 2020 com um sêmen de 2011, que foi congelado em 2011. Mais uma vitória que eu acredito a Deus e aos médicos que nos instruíram. O primeiro médico, esse que eu falei dos 20%, ele falou assim, e outra coisa, você vai coletar seu sêmen e preservar, porque você tem uma chance de ficar estéril. E eu, que filho, o quê? Eu vou morrer. Tinha 26 anos. Aquela decisão daquele médico, não, você vai fazer.
No dia que você soube que ia morrer, você está pensando em ter filho? Mas ele foi, a empatia dele falou assim, não, você vai fazer. Um dia eu vou contar essa jornada de como é que foi feita a coleta desse sério. Eu dentro do hospital público em Goiânia, com 10 pacientes dentro do quarto, um táxi esperando. Vou contar rapidinho. Pode contar rapidinho? Pode. Já estou sendo aqui. E aí, de repente, chega um potinho. Uma maravilha. Eu já com a veia pega, tomando soro aqui, ó. Estava tomando soro no hospital Araújo Jorge, que chama em Goiânia. Um táxi esperando, porque 20 minutos depois o Semi morre. Então ele tinha que chegar na clínica de congelamento em 20 minutos, então ficou um táxi parado. Me entregaram um potinho no dia que eu sabia que eu ia morrer. E eu tinha que ir para um banheiro. Naquela época não tinha celular assim não, gente. Sabe aquelas coisas que os homens sabem? Não tinha, não. Eu entrei para esse banheiro, 10 pessoas usavam, todo mundo olhando o que eu ia fazer lá. Material didático. E estou lá, né, fazendo o procedimento, né? Aí, como estava a veia pega, você vai para a mão esquerda, né? E eu sou destra. E quando a gente vai com a mão esquerda, parece que é um alien, não é você mais, é outra pessoa, é estranho. É amante. É amante. Aí você está fazendo o procedimento e aí começa a ouvir dentro do quarto. Ai, porque o Gabriel, minha mãe conversando com os pacientes. O Gabriel é maravilhoso, é um menino muito bom. Aí eu paro o ato, né? Um negócio que já estava, né? Fez assim. Aí eu abri a porta e falei assim, mãe, pelo amor de Deus, eu estou fazendo um negócio importante aqui. Tem como a senhora... Foi a única vez que eu falei isso pra minha mãe. Cala a boca, por favor. Tá difícil aqui. Aí você vai recomeçar tudo de novo. Meu Deus, imaginar que daquele negócio saiu um negócio fajuto. Fez, não, gente, isso aqui não tem a menor chance de dar certo. Vieram meus 2 amados filhos. 10 anos depois. Isso é maravilhoso. Isso é ciência. Isso são os médicos. E quando eu falo sobre essas dores, no dia que eu soube que ia morrer, eu não tive o medo de morrer. Eu tive o medo pelo que eu seria lembrado. Eu era advogado eleitoral. Sabe? Eu defendia quem? Político. Aí eu falo assim, um advogado morreu. Aí o pessoal, menos um. Né? Que bom. Então, essa jornada de dor foi quando eu estive no programa do Luciano Huck, levei a minha querida doadora para ganhar um prêmio de 1 milhão para ela, que era 100% para ela. Maravilha. Levamos ela para lá. E aí, numa das perguntas, a gente errou, eu e minha esposa, e nós estávamos ganhando um dinheiro para ela e saímos devendo para o Luciano Huck. E foi um dia muito difícil para mim, porque assim, eu falei assim, eu não podia falhar nisso com ela, não com ela. Eu podia falhar comigo, mas não com ela, eu fiquei muito mal. E nesse dia eu tomei o segundo tapa na cara da vida. Lembra que eu tinha tomado o primeiro? Tomei o segundo. Eu falei assim, o que é isso, Gabriel? Olha onde que eu estou. Eu conheci o Luciano Huck, eu andei de avião. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. E eu achando que eu tinha decepcionado. Então, a dor, nós vamos conviver isso o tempo todo. Cada dia mais a gente vê médicos doentes pela pressão popular, pelas cargas excessivas de trabalho. E falar sobre isso é muito importante. Em algum momento da vida, eu comecei a achar que eu era invencível de novo. Me lembro. Sibeli. Pô, venci tudo de novo. Tô 0 bala. Sou foda. Desculpa o termo. Mas era isso que eu pensava. E quando eu fui num dos programas de TV, que foi da Regina Casé, eu conheci a história desse cara. E esse cara ficou no mesmo camarim que eu. Eu perguntei, o que você veio fazer aqui? Eu falei assim, porque a minha história é porque eu trabalho no lixão e faço faculdade. E eu tive a ousadia de pensar que a minha história era mais legal que a dele. De tanta coisa que eu já tinha passado. E quando foi contar a história desse rapaz, ele falou assim, não, ele nunca foi na escola. Os livros que eram jogados no lixão, ele pegava e aprendeu a ler sozinho, autodidata, o menino. Passou numa bolsa, fez faculdade, ganhava R$500 por mês e cuidava dos 2 irmãos mais novos, e da mãe que era doente. O pai nunca conheceu. Eu tive uma vergonha de ter pensado na minha história e a gente vê que não é estudo, que não é educação formal. Esse menino não tinha nada e ele estava ensinando ali todo mundo.
E como eu não tinha mais nada interessante para falar para ele, a gente tem um projeto, né, que é o Salve Mais Um, que é para doação de sangue. Eu falei assim, ai, cara, e o que você acha de um dia ser um doador de medula? E um doador... Ele falou assim, não, tirou a carteirinha do bolso. Não, eu sempre fui, desde o dia que eu fiz 18 anos. Sabe aquele tapa na cara assim, ó? Terceiro. Quando a gente saiu de lá e fomos jantar lá no Projac, lá, eles dão um voucher a Globo dá um voucher de R$50. E eu fui lá, escolhi um prato, falei assim, não vou deixar nada não, né? Gastar os 50 que eu ganhei aqui. Ele comprou um sanduíche de 17, aliás, 3 sanduíches de R$17. Não pediu bebida. Quem que é bom de conta aqui? 17 vezes 3? Quanto que era o voucher? Ele não tinha R$1 no bolso, esse menino. Ele comeu um de forma muito educada e embrulhou os outros 2 para levar. Eu pensei assim, ele vai levar para comer mais tarde, porque não tem comida. E no elevador eu falei assim, ô Marcos, você vai comer mais tarde? Ele falou assim, eu vou levar para meus irmãos, estão lá em Brasília. Eles nunca comeram um sanduíche desse. Então a gente vai tomando tanta pancada da vida que a gente vai aprendendo o que é o verdadeiro sentido. E hoje a medicina conseguiu me trazer para uma área muito especial, onde a gente, né, Mariana e Jamile, a gente se realiza todos os dias, ajudando pacientes, obtenção de tratamentos, fazendo essa interlocução com médicos, para que o paciente tenha o melhor tratamento possível, brigando com a operadora de saúde o tanto que tiver que brigar, para que ninguém fique para trás. E isso traz hoje uma realização, porque se eu for embora hoje, eu tenho a certeza de que a gente vai ter feito pelo menos um pouquinho para mudar a realidade que nós temos hoje. Eu vou agradecer a participação de todos vocês, vou deixar um vídeo que conta um pedacinho dessa nossa história e muito obrigado por vocês terem nos recebido. Eu gosto muito nós gostamos muito de atuar nessa área do direito médico, do direito da medicina, do direito da saúde, e contem conosco, de verdade, Cibele e MEPAC, vocês são referências para nós temos muito orgulho de termos uma universidade tão próxima da gente, nota 5 no MEC, nossa, a gente enche a boca, nota 5 no MEC, e que tá transformando e vai salvar a vida de muitas pessoas. Vou deixar esse vídeo, muito obrigado a todos. No mundo inteiro, só havia uma pessoa compatível comigo. E às vésperas do transplante, ela foi dada como indisponível pelo REDOME, que é o Registro dos Doadores de Medula Óssea. Tinha 26 anos, estava indo tudo bem na carreira como advogado. Eu senti algumas dores nas costas, achei que era sedentarismo. Era um diagnóstico já de uma leucemia muito avançada. 98% das minhas células já estavam tomadas pelo câncer. Eu não aceitei aquela condição e passei a lutar com todas as forças que eu tinha. Disparei campanhas nas redes sociais. Essa campanha rodou o Brasil inteiro. Eu imaginava que eu tivesse conseguido achar a minha doadora. E quando a Elza, que é a minha querida doadora, me contou que isso fez parte de um sonho que ela teve, de que ela precisava ajudar um rapaz, que ela tinha mudado de residência. Olha, tem um rapaz precisando de você urgente. Aí eu acordei, eu não contei esse sonho pra ninguém, fiquei com ele. E aí quando eu voltei pra casa, meu esposo estava com um telegrama na mão. Aí, nós aí, no Ji-Paraná. A Elza me deu algumas lições, sem dizer uma única palavra. Quando eu soube que ela se casou aos 12 anos, que não teve educação formal, que tem 2 filhos, que mora nos fundos de uma igreja, de favor, e ainda assim se dedicou a salvar a vida de um ilustre desconhecido. Até hoje, quando eu lembro, é muita satisfação. Saber que um pouquinho de mim pôde devolver a chance para o Gabriel. Quando a nossa campanha, enfim, deu certo, cara, não dá pra gente parar essa história. A gente tem que replicar isso para outras pessoas. Então o Salve Mais Um nasceu dessa história
E hoje é uma plataforma, é um movimento que está nas redes sociais, que está nas praças, que está nas campanhas de doação, que tira o estigma que envolve a doença. Quando você entra, você pode criar uma campanha de doação de sangue para qualquer outra pessoa. Basta ter a foto, o tipo sanguíneo e o local da doação. O site também proporciona saber, dentro do tipo sanguíneo dele, para quem que ele pode doar e de quem ele pode receber o sangue. Conheci o Salve através do blog. Foi através da divulgação do site, né, que teve a conscientização. Todo mundo tem sangue. E isso é uma mágica muito bacana, por não ter rejeição dentro do projeto. A Ana Luísa nasceu em 2013 e muito precocemente foi diagnosticada com leucemia. A gente viu uma campanha do Gabriel na televisão e eu resolvi mandar uma foto para ele com ela segurando um tablet com os escritos Força Gabriel. E junto eu enviei a história dela. E dizendo para que eu ficasse firme, tranquilo, que a filha dela também tinha o mesmo diagnóstico, mas que estava lutando e que nós dois íamos conseguir, aquilo me impactou muito. Falei assim, eu vou cuidar dessa parte judicial, mesmo de dentro do hospital. Se o meu cenário não fosse tão vitorioso, eu poderia deixar algum resultado positivo na vida de alguém. Por mais que a nossa filha não tenha tido a mesma sorte, né, que ela não conseguiu vencer a doença, ele proporcionou pra gente, assim, 4 meses de muita qualidade de vida. Hoje a nossa filha de 1 ano chama Gabriela em homenagem a ele. A gente precisou passar por algo muito difícil para aprender. Outras pessoas não precisam passar por tanta dificuldade para entender o seu papel e a razão de estar vivendo nesse mundo.